E olá, muito boa tarde. É sempre um prazer estar consigo aqui de segunda a sexta-feira às 15 horas. E que belo programa temos nós hoje preparado para si. Belo não é que o assunto seja assim boas notícias, mas eu considero sempre que quando falamos, mesmo que de um assunto difícil, e estamos aqui para falar e para ajudar a resolver, são sempre boas notícias. Então nós hoje vamos começar com uma rubrica com a Ananisa, que nos vai trazer ideias de looks para trabalho. Se calhar alguns ainda estão de férias, ainda não estão a pensar no trabalho, mas assim já alguns ainda estão a trabalhar, como nós aqui deste lado. Mas então vai-nos dar aqui algumas ideias de looks para trabalho em vários estilos. Já vamos perceber, a nossa Ananisa irá explicar isso. E hoje vamos receber também a Valéria de Oliveira Roque e vamos falar sobre lipedema. Sabe o que isto é? É como eu que não fazia ideia deste nome. Pronto, então, vamos conhecer a Valéria Roque, da APL, Apoio e Prevenção do Lipedema, que nos vem falar do que é esta doença, de como é que ela pode ser tratada, de quais são os sintomas e vai-nos dar também boas notícias, porque eu acho que, como eu já disse, só o facto de reconhecermos um problema e sabermos qual é o problema que estamos a olhá-lo assim nos olhos, assim, olha, bem, olhinhos nos olhinhos, já vai ser uma boa solução. Então, vamos já seguir para a nossa rúbrica e depois voltamos aqui então à conversa. Até já! Olá, seja muito bem-vindo a mais uma rúbrica e hoje vamos falar sobre a importância de ter consciência daquilo que gostamos, ter consciência das nossas preferências e verter tudo isso para a forma como nós nos vestimos. Eu sou consultora de imagem, como vocês sabem, e como consultora de imagem eu recomendo sempre aos meus clientes algumas ações ou mudanças, pequenas mudanças, para que os clientes possam inovar na sua imagem ou até façam alguns ajustes na sua imagem pessoal, de modo a atingir os seus objetivos. Todas as pessoas têm o seu encanto natural, mas é preciso perceber aquilo que as pessoas realmente gostam de vestir, quais são as suas preferências, de modo a que as pessoas valorizem este encanto natural, estes seus gostos, e isso seja transmitido através daquilo que as pessoas vestem. Também dizer que é importante fazer este processo de autoconhecimento e nas consultorias de imagem que eu faço, eu ajudo os clientes neste processo de autoconhecimento, perceber o que é que realmente gostam, daquilo que depois vai resumir qual é o estilo e os vários estilos que as pessoas gostam de utilizar. A roupa é, sem dúvida, a segunda pele das pessoas e, por isso, tudo aquilo que as pessoas vestem, de alguma maneira, também transmitem a sua história, a sua história pessoal, as suas emoções, e é importante encontrar este equilíbrio entre aquilo que as pessoas gostam realmente de vestir, aquilo que é realmente o seu estilo, e depois encontrar o equilíbrio para a sua vida profissional, para a sua vida social, mas essencialmente para a sua vida profissional, porque hoje eu vou trazer aqui alguns looks que a pessoa pode usar no seu local de trabalho, dependendo do seu estilo. E hoje vou trazer aqui alguns estilos um bocadinho diferentes, se calhar não tão habituais e se calhar não tão falados, mas que eles existem, que as pessoas gostam e que é importante respeitá-los. E é preciso também perceber, e eu acredito que isto é possível, fazer um equilíbrio entre aquilo que as empresas querem para a imagem dos seus colaboradores e aquilo que é o gosto pessoal dos colaboradores. E é importante encontrar aqui um meio termo entre aquilo que as pessoas gostam e aquilo que as empresas querem. Então, por um lado, é preciso as pessoas, os colaboradores, entenderem o que é que as empresas querem e, por outro lado, também é importante as empresas transmitirem aos seus colaboradores o que é a imagem pessoal para os seus colaboradores. Então, vamos começar por passar algumas imagens e, por imagem, vou tentar explicar um bocadinho o que é esta ideia. Vou falar aqui de 4 estilos. O estilo rocker, que é o primeiro, o estilo minimalista, o estilo que chamamos o tomboy, que é aquele estilo que as pessoas, que as mulheres gostam, mas que é um estilo um bocadinho mais masculino, e também o estilo
romântico. Aqui o estilo rocker, explicar aqui um bocadinho que é aquele estilo que predominam muitas peles, predominam muito aqueles padrões mais o leopardo, o xadrez, fotografias de bandas. O estilo minimalista é, como o próprio nome indica, roupas com cortes menos estruturados, muito simples, cores também simples, sapatos muito confortáveis, muito mocassin, muito Oxford, blazers mais oversize. Pronto, aqui a terceira imagem eu já expliquei, é aquele estilo mais masculino. E o último estilo, o estilo romântico, claramente é o mundo dos folhos, o mundo do cor-de-rosa, o mundo de tudo o que é muito feminino. Então vamos começar por ver aqui alguns looks para o estilo rocker. Então, o estilo rocker traz aqui, estamos a falar num contexto de trabalho, portanto é uma aproximação entre aquilo que é o estilo rocker e a adequação ao mundo do trabalho. O primeiro look traz aqui uma saia, portanto, tons muito escuros, não é? Uma saia escura com uma t-shirt, mas depois traz aqui um blazer já com uma cor que combina, um blazer um casaco com franjas, combina também aqui com a mala e o sapato, que embora tenha salto, é um sapato assim muito rocker. O segundo look traz aqui o padrão leopardo, traz um top também com franjas, um fio que é muito rocker, tem ali aqueles bicos, não é? Mas depois traz aqui, combina com umas calças em pele e com um sapato stiletto que lhe dá toda aqui a elegância e a adequação ao mundo do trabalho, não deixando de ter aqui o aspecto de rocker. O terceiro look, também aqui com uma boina de inspiração militar, a saia, uma mini saia em pele, mas depois corta aqui com um sapato um sapato raso, uma sandália rasa, mas que traz aqui todo o ambiente rocker para este look. Também aqui com um blusão de pele amarelo e aqui a mala que combina com o sapato e com todo este estilo. O quarto look é um vestido simples de pele com umas botas, portanto corta logo aqui a exuberância que o vestido até pode aparentemente ter, se calhar com os sapatos altos, mas com umas botas corta logo aqui a exuberância do vestido e depois uma mala simples com uma pulseira, também aquilo todo ao seu estilo rocker. Espero que goste e que se inspire deste estilo. Vamos passar ao segundo. O segundo é um estilo minimalista. E aqui, portanto, todos os looks muito simples, com cortes muito simples, fluidos e oversize. O primeiro look é um vestido camiseiro, uns óculos aqui muito intelectuais, com umas sandálias, umas socas, também todo ele um look muito simples. O segundo look já aqui com um bocadinho de cor, mas também muito simples, umas calças a direito, uns sapatos Oxford, um blazer em linho e oversize. O terceiro look, um jumpsuit, portanto calça e blazer da mesma cor, com portanto, tanto a calça como o blazer é um conjunto e é em linho. Depois tem ali um top e uma mala muito simples, com linhas muito direitas, com os sapatos mocassin a combinar. E por último, o quarto look, um vestido fluido, preto, com umas sabrinas pretas e uma mala também tudo muito simples, muito ao estilo minimalista. O terceiro bloco de looks que eu trago é o chamado tomboy, aqui um look, um estilo muito masculino, mas que é perfeitamente adaptável a qualquer contexto de trabalho. Ele embora masculino, ele é muito elegante, está muito bem conseguido aqui nos looks que eu trago. Trago sapatos, portanto, masculinos, né? Oxford, tem ali um sapato também mais pesadão, mas que combina muito bem com o segundo look. Também trago aqui umas sandálias um bocadinho mais masculinas, mas que fica muito bem aqui no terceiro look, com umas calças e uma camisa oversize. Aqui a mala
prateada, já corta ali um bocadinho o escuro. E o último look, portanto uma calça assim com uma risca e um colete. Ele não precisa de levar nada por baixo, ele pode ser usado só desta maneira, com o sapato e depois um relógio. Aqui é todo o estilo de um tomboy, mas 4 looks muito inspiradores e para, em contexto de trabalho, para que a pessoa se sinta bem nesta pele. E por último, trago aqui o estilo. Ele é o estilo vintage. O vintage é aquele estilo que... Eu peço desculpa porque eu acho que no início disse que era romântico, mas não é, é vintage. Peço desculpa a confusão. Aqui, este slide tem aqui looks que remontam a épocas. O estilo vintage é aquele estilo que as pessoas vão usar roupa de determinada época. Anos 20, anos 30, anos 40, anos 50, anos 60. A ideia aqui deste estilo é trazer sempre algo, peças que me chamem, remontem a determinada época que se usava naquela época e que pode perfeitamente ser utilizado nos dias de hoje e perfeitamente adaptado também a contexto de trabalho. Temos aqui um primeiro look com um vestido, com umas botas brancas, o segundo look umas calças e uma camisa com um sapato, depois uma calça e uma blusa com uma rendinha, um folho no colarinho e depois um vestido todo ele que remonta para aquela época dos anos 50, com uns sapatos e uma mala todo ele a condizer. Pronto, aqui a seguir ia mostrar os 4 estilos que eu trago, portanto o rocker, ao lado o minimalista, depois o tomboy e por último o vintage, que eu disse no início que era romântico, mas não é, é vintage. São estas as ideias que eu trago para hoje. Espero ter inspirado, espero que goste e para a próxima vou trazer mais novidades sobre e dicas para uma... E muito obrigada, Ana, realmente foi muito inspirador. Agora, podia quase pedir para lá em casa nos dizerem qual é que é o seu look preferido destes, mas vamos ter aqui parte 2 desta rúbrica, a próxima vez que a Ana estiver cá para nos trazer mais estilos. Portanto, ficou aqui com esta inspiração, porque não tem sempre que ser aquela maneira quadrada de ir trabalhar e realmente isto é muito importante, sentirmos-nos bem na nossa pele e de alguma maneira identificados. Portanto, já sabe, ficou aqui com estas dicas da Ana Nisa, consultora de imagem, e pode depois entrar em contacto e saber mais pormenores. Lembrar então que nós temos um Facebook e um Instagram, o programa Conversa de Mulheres e o Conversa.mulheres no Instagram. Lá consegue saber toda a nossa programação semanal, conhecer as nossas convidadas, como é que elas são, seguir as suas páginas, para assim poder partilhar. Olha, o programa de hoje, tantas coisas espetaculares para partilhar, vai valer a pena. Portanto, convido a passar aí e também a lembrar que nós temos um e-mail para o qual, se é a espectadora assídua do nosso programa, já sabe, pode enviar as suas ideias, partilhas, sugestão de um tema, como por exemplo o tema de hoje, era um tema que eu confesso não conhecia e vamos aqui estar a falar sobre ele, não é? Vamos, não, a nossa convidada vai. Mas, portanto, se tem um tema, olha, eu gostava de saber mais sobre o tema, consegue encontrar alguém, ou se conhece, olha, esta pessoa foi espetacular neste assunto comigo, não querem convidá-la, tem uma história de vida fantástica, então estamos aqui para dar a conhecer projetos de mulheres, mas também dar a conhecer assuntos que interessam especificamente às mulheres. Contamos consigo para usar o nosso e-mail para nos fazer chegar estas propostas. E sem mais delongas, vamos então passar um separador para eu vos dar a conhecer a nossa convidada. Até já! E então estamos aqui hoje com a Valéria, dar as boas-vindas, Valéria de Oliveira Roque, professora, linfoterapeuta, já nos vai explicar o que é isto tudo, especialista em despigmentação e envelhecimento e que nos vem falar de lipedema. É isso mesmo.
Bem-vinda. Muito obrigada, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, por aqui estar. Valéria, fala-nos um bocadinho do seu percurso, de onde é que é, esta formação que tem, em quê, como é que é aqui a sua, Muito bem. sua história? Eu sou a Valéria Roque, sou nascida no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é bom. Meu pai foi, como costumo dizer, o melhor português que alguém já tive a Super oportunidade. português. Sim, de Viana do Castelo, Ponte de Lima. Uau, muito bem. Minha família é toda de Portugal. E eu vivi no Rio de Janeiro durante 33 anos. Fiz a minha formação, sou professora, fiz a minha formação base dentro da área de humanas, gestão de pessoas, com uma vertente dentro da psicologia, no Rio de Janeiro. Entretanto, a cidade é tão maravilhosa que eu tive uma situação menos positiva de violência. E vim conhecer, então, o país que o meu pai criou a falar durante 14 anos. Em que o seu pai falava? Muito. Aliás, eu cresci a conhecer Portugal por todas as memórias do meu pai, não é? Eu, quando cá cheguei, muita coisa, eu já sabia que um café chamava-se uma bica, que não era trem, era comboio, enfim, coisas assim muito particulares que meu pai partilhava comigo. E Sintra eu conhecia não só de ouvir falar, mas de todas as características que ele me dava. Então, quando eu vim aqui numa viagem de passeio, eu senti-me em casa, apaixonei-me, voltei ao Brasil, dei de mala, cunhei 3 filhos na bagagem, mais o meu marido, mudei-me para Portugal de vez e cá estou há 20 anos. Então. Eu não gosto, eu tenho Portugal como a minha primeira casa, nem é a segunda. Eu amo o meu país. Muito bem. Muito mesmo. E aqui desenvolvi um percurso, quase que por acaso, dentro da área da estética. Pronto, então é aqui que nós temos essa informação toda. Portanto, no Brasil era professora. Exatamente. Aqui, área das humanidades, psicologia, exatamente, tudo isso aqui. é isso. Pronto, e depois Dava aulas. Exato. A que idades? Já crescidos, sim, até o 12º ano. E depois, quando veio para cá, sempre às vezes tem que se fazer aqui alguns ajustes. Na verdade, como eu não vim... o meu percurso é um bocadinho diferenciado nesse aspecto, porque eu vim para Portugal numa de descansar, porque eu estava a fazer um percurso extremamente pesado de horas e eu precisava, depois do que tinha me acontecido neste assalto, nesta situação, eu queria descansar, mas como sou formadora, e era formadora na altura da Petrobras, que deve conhecer. Sim, é uma empresa, não é? De petróleo brasileiro. Eu fazia toda a formação da área do call center da Petrobras. Então, cheguei aqui e fui trabalhar. Porque eu vinha para descansar, mas eu não consigo descansar. Fui convidada. Não a deixaram descansar. Não, nada. Eu não estava cá. Nada. Na altura fui convidada a entrar num projeto para fazer uma formação da área de SAP ADSL, há 20 e poucos anos atrás. Pois, eu estava a fazer. Muito bem. Estavam a fazer a formação do call center, que tinha atendimentos também na parte também do Brasil, então eu fui fazer esta formação e acabei, pronto, fui ficando e fiquei. Voltei ao Brasil, só para fazer ali, e vem. E, entretanto, também fui convidada a fazer uma gestão de um espaço de estética. E a minha primeira questão foi, não tem nada a ver com estética. Eu ia lhe perguntar, todas as mulheres, ou quase todas, têm aqui sempre um fraquinho pela estética. Mesmo eu que digo que sou muito desligada disso, há sempre aqui uma certa conexão. É verdade. Como é que surge isso, mas como área profissional? E surgiu num convite para fazer uma gestão de um espaço, devido à minha experiência em formação de equipas. Claro. Então, eu fui convidada e encontrei uma vertente muito curiosa dentro da área de humanas, que eram as pessoas que procuravam a estética, mas que, na verdade, não era bem a estética que lhes faziam falta. Pronto, era alguma coisa por detrás disso. E ao longo de alguns anos, quase 10, eu fui criando mentalmente e depois para o papel
um espaço onde eu pudesse fazer não só a minha gestão, mas também a minha inclusão em relação a uma estética diferenciada. E passado 10 anos, menos de 10 anos, 8 anos, eu criei a minha primeira clínica. Exatamente. E nasceu a Maria Bonita, que hoje é Adriana Clinic. E, entretanto, nasceu com um propósito, uma história muito fundamentada no acolhimento, na inclusão dessa beleza que todas as pessoas, homens e mulheres... Homens e mulheres, claro. Nós aqui falamos muito para mulheres, mas sim, sim, claro, os homens também têm que... buscam, não é? E que muitas das vezes nem a própria pessoa sabe muito bem o que representa efetivamente aquilo para ela. E, entretanto, nasceu Maria Bonita e depois, como havia muita confusão do nome, achavam que eu tinha um salão de cabeleireiro, nada contra, mas não era um salão de cabeleireiro, eu fiz um upgrade, digamos assim, para a Adriana Clinic. E aí já tinha esta especialização em, então, eu, em ser linfoterapeuta? Não tinha. Tinha outras especializações dentro da área da estética, porque eu fui fazendo um percurso e fui fazendo dentro da cosmetologia uma especialização em nível de envelhecimento e fases a nível dérmico. Mas comecei a sentir uma grande necessidade de buscar um bocadinho mais sobre esse percurso. Então, fiz a formação dentro da área da linfoterapia, que é, na verdade, um estudo do sistema linfático para trabalhar edemas e tudo que vem relacionado a essa parte linfática. Eu só perguntei porque Drena Clinic, ao contrário do Maria Bonita, que se calhar dava aqui Drena Clinic, ninguém fica com dúvidas, vai lá drenar qualquer coisa. É verdade, é verdade. É mesmo um nome, sem dúvidas. E foi mesmo assim. Então, ali construí uma equipa e duas dessas pessoas ainda estão comigo até o percurso. E o que é que fazia essa clínica? E ainda faz, ainda ela faz, existe. Exatamente, ainda existe. Nós trabalhamos a parte... Não é sobre ela que vamos falar, mas podíamos ter falado também. Nós trabalhamos a parte da medicina estética, não é? Também trabalhamos todo o percurso do objetivo da mulher no sentido do seu alinhamento de silhueta e envelhecimento. Mas, entretanto, temos uma linha muito humana nisso tudo, de acolhimento e também tentar perceber muito, por exemplo, quero pôr, vamos supor, chega lá e diz, eu queria pôr as mamas, mas na verdade percebo que é preciso trabalhar também ali uma outra vertente, que às vezes a mama nem é... Pronto, então nós temos muito essa linha e obviamente... É o cume do iceberg, como se diz, não é a base, não é isso. Na realidade está ali e a Adriana Clinic trabalha também este cariz, porque na verdade a Adriana Clinic e a PL, a mesma equipa, com formações diferenciadas. Eu tenho técnicas que trabalham a PL, que é por causa do lipedema, e tenho outras que trabalham só a parte da estética, que é a Adriana Clinic. E então, sonho realizado, porque refere na sua biografia que era um sonho empreender, portanto, ter aqui um seu espaço, a ajudar muitas pessoas na Adriana Clinic, mas a crescer uma frustração. Agora conta-me, isto foi o que nos disse e agora conta o resto. Exato. Essa frustração, na verdade, ela... Não tinha nada a ver com a clínica. Não, e não tinha a ver com uma frustração estética. E tinha, sim, a ver com uma frustração de uma doença que eu não sabia que eu tinha. Não é? E que eu olhava, por exemplo, na altura, a Adriana Clinic já existia... seus valentes 3, 4 anos, e onde eu conseguia trabalhar corpos magníficos, e às vezes muitas das vezes nem precisava passar pelo bisturi, e ficavam fantásticos. E eu às vezes me perguntava, muitas das vezes, como é que é possível, não consigo fazer nada por mim, e me via... Têm que saber que não era esta pessoa, não é? Pois, exato. Por acaso devia ter uma fotografia, porque esta pessoa magnífica e lindíssima pesava um bocadinho mais, não era? É o dobro. O dobro. Né? E entretanto, mais que o dobro. E entretanto, eu até onde consegui sentar, levantar, andar, eu ia convivendo com essa frustração e tentando buscar alternativas naquilo que era a minha casa de estética. Até o momento em que
houve uma grande piora dos níveis do meu lipedema, que na altura eu não sabia que era lipedema, e essa grande piora afetou-me em muitos aspectos, tanto na parte profissional, como na parte afetiva, como na parte emocional, e principalmente na parte física, né? Eu fui perdendo os meus movimentos, eu fui perdendo a minha caligrafia. Meu Deus. Porque o meu lipedema é um lipedema tipo 1, pernas, e tipo 3, braços, e nível hoje 2, mas eu já estive a um passo do nível 4. Aliás, eu fui a primeira vez, depois de 11 especialistas, 12º, já me diagnosticou com o nível 4. Pronto, aqui querias, então, estava com muito excesso de peso, não é? E teve à procura de uma resposta porque é que não conseguia esse peso, o que é que se passava, não é? O seu corpo estava deformado, desculpa a expressão, se calhar, mas era assim. Era mesmo, era. Só que eu não fui à procura por causa do meu peso. O meu peso era uma consequência da minha doença. Exatamente. Eu fui Na altura ninguém lhe sabia Não. que estava doente, só Não. diziam que estava obesa. Eu fui à procura por causa do meu inchaço, não é? Porque o lipedema, ele cria bolsas de edema ao corpo. Então, eu tinha muitas bolsas abaixo dos joelhos, coxas. Eu tinha uma celulite que era em blocos, você passava a mão e eram mesmo nódulos super dolorosos. Eu tinha muita quimose ao corpo, muita negra, muito roxo. Negra, E eu não conseguia fazer isto, eu não conseguia escrever. Tanto que até hoje, passado algum período em que eu já me sinto hábil, né, a minha caligrafia nunca mais foi recuperada. Eu, quando vou fazer um protocolo, tenho sempre a minha assistente que faz e eu assino, porque senão ele fica ilegível para o meu cliente. Pois. Porque a minha caligrafia foi arrastando-se, porque eu precisava do apoio para escrever e foi arrastando-se. Então, É doloroso só de ouvir, sabe? e de viver Imagino, é muito Estou a dizer que só de complicado. ouvir, de ouvi-la falar isto, e estou hoje a ver o final da história. Não é o final, que ainda tem muita vida para viver, mas eu estou a ver aqui uma mulher lindíssima, porque é uma Obrigada. mulher lindíssima, nada, não tem a ver Parecido. aqui nada a mais, nem nada deformada, nem nada, pronto, está aqui uma mulher lindíssima e estou a ouvi-la falar e é uma dor quase de imaginar uma pessoa que não tem mobilidade para se mexer, quer dizer, nem para escrever. E sabe o que acontece nisso tudo? Eu vivi o inferno 24 horas da minha profissão. Por quê? Porque eu tinha uma posição de CIO dentro de uma clínica de estética. Eu trabalhava corpos, eu fazia protocolos, eu dava resultado, eu buscava especializações para melhorar cada vez mais aquelas pessoas que vinham à minha procura. Eu sabia os caminhos. E consigo não funcionava. Não, e um fato muito curioso, eu agradeço muito a todos que já passaram comigo, eu nunca fui confrontada por nenhuma paciente minha de como é que você obesa quer dizer que eu vou emagrecer. Quer me fazer acreditar nisso, não é? Então, eu nunca tive esse confronto e eu sempre tentei, até quando estava a fazer a consulta de cadeira de rodas, eu sempre tentei fazer com que o amor pela minha profissão, a paixão pela minha profissão, mantivesse reta a minha ética e a minha postura diante daquela pessoa. E consegui, acho eu, porque, torno a dizer, nunca fui confrontada nesse aspecto por esse tipo de colocação, que era legítimo, mas nunca foi. Nunca me aconteceu. Pronto. E confesso que se tivesse me acontecido, eu não saberia responder, porque nem eu sabia o que eu tinha. O ápice da minha angústia foi quando eu estava parada a um semáforo e eu vi uma senhora a mexer e remexer no lixo. E era um período de verão, e aquela senhora estava com calções. E eu olhei para aquela senhora com umas pernas lindíssimas. Então eu desejei ser aquela senhora. Então ali naquele momento eu percebi o desespero
em que eu me encontrava quanto a saber o que eu tinha. A verdade é que eu fui a 11 especialistas entre Portugal e fora de Portugal. Cirurgiões? Cirurgiões, pessoas entendidas dentro da área De várias da cirurgia áreas. vascular também, e não só. E estamos a falar de renomes. Sim. E ninguém a sabia ajudar. O que é pior, Sim. não sabiam me ajudar e não sabiam como me dizer isto, não é? Porque existe um outro lado muito curioso, para não dizer triste, que é: eu não sei te ajudar, mas vou fazer de conta, vou lhe fazer algo para que você saia daqui pensando que eu sou uma pessoa muito boa e que você está com um grande problema nas mãos. E eu posso lhe dizer que com louvor os 11 conseguiram. Porque eu saía de cada consulta Arrasada. pior que esse tapete do seu estúdio. Pois. Eu chorava, eu tive momentos dramáticos comigo e comigo. Eu queria desaparecer de cima da terra. E muitas das vezes secava as lágrimas, lavava o rosto e tinha que voltar para o meu trabalho. Para a clínica. Porque eu tinha uma equipa à minha espera, eu tinha pessoas à minha espera e eu tinha uma responsabilidade que eu não poderia deitar ao lado. E até que um dia, eu já no auge do meu Isso eu desespero... quero saber, que a gente vai ter que falar, isto o tempo vai voando. Eu pus assim no motor de busca: não consigo andar, tenho umas pernas enormes. E me apareceu lipedema. O Wikipédia me deu uma imagem que eu ia morrendo. Depois, se a Ruth ainda quiser pesquisar, vai ver que a imagem não permanece lá depois desses anos todos. Eu ia morrendo com aquela imagem, um susto que eu levei com aquilo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, apareceu-me o nome de um profissional que, ao que parecia, conhecia aquela Sabia o que patologia. aquilo era. E eu Identificou-se com a imagem. identifiquei. Eu liguei. Eu não me identifiquei com a imagem, eu não estava ainda naquele nível. Sim. Mas eu me identifiquei que tinha um nome que me dizia que aquela pessoa entendia daquele nome daquela doença que dizia que eu tinha. E foi atrás desse profissional. Fui, liguei, não tinha vaga, chorei, desesperei, lá a senhora me pôs no encaixe e eu lá fui. Cheguei lá de cadeira de rodas, com a minha filha mais velha a me empurrar, e eu não conseguia falar, eu só chorava. Ele olhou para mim: vamos fazer um ecodoppler. Atenção que quem tem lipedema, o ecodoppler não é um exame que o diagnostique. Aliás, o lipedema é uma patologia que o exame de diagnóstico é clínico, mais clínico. Agora já se tem alguns marcadores, mas basicamente é o clínico e o historial do paciente. E ele disse: você tem um lipedema 4. E eu olhei para ele e disse: o que é isto? E ele disse, e explicou que era uma patologia que trazia uma hipertrofia, uma patologia com uma má distribuição da gordura, genética, crônica. Esse nome já me deixou assim... Já assustada. Mas já estava habituada, já tinha ido a 11, sempre com mais notícias. Sim, mas ninguém me disse o que era, nem que eu tinha uma doença crônica, sim. né? Embora a patologia de obesidade seja também uma patologia crônica. Claro. Mas só que ninguém dizia que eu tinha uma patologia de obesidade. Dizia: a senhora está obesa, e ponto, final, parágrafo. Então, esse médico disse para mim o que eu tinha, explicou que o lipedema era uma patologia crônica, que era uma patologia que poderia me causar essas mobilidades, porque eu estava com um nível muito avançado, e que tinha uma alternativa, que era fazer drenagens linfáticas e fazer uma lipoaspiração. Então, eu saí dali entre um misto de contente por saber, preocupada porque era crônica, mas também estava com a chave na mão, que era lipoaspiração. Tem uma clínica de estética Sim. e tem cirurgião que faz. Exatamente. Drenagem, ai, que maravilha. Sim. Pronto, só que não era nada disso, não é? Nesse sentido da palavra. Era patologia, mas não era assim que eu deveria cuidar dessa patologia. Mas na minha ansiedade, procurei um cirurgião para fazer e fiz bastantes cirurgias equivocadas, digamos assim, com profissionais que não tinham entendimento da patologia. Então, com isto, adquiri ao longo dessas experiências no meu corpo sobre lipedema e cirurgia e lipoaspiração estética, algumas situações menos positivas que também trouxeram-me alguns dissabores. E por isso... Mas que hoje, vamos lá aqui chegar aqui a fechar este rol, que é, hoje, com todas essas experiências, pode ajudar outras pessoas. Sim. Por quê? Porque depois de todos esses caminhos difíceis, eu busquei uma especialidade na patologia,
em Portugal e fora de Portugal. Fui ao Brasil, fiz alguns cursos e busquei especialidade. Precisei fazer isto. Consegui me perder pela metade, não é? Hoje tenho menos que 60 quilos. Cheguei... Pesa menos que eu. E agora já disse o meu peso em televisão. E agora vai ser o final do mundo. Eu já digo tantas coisas, agora até o peso. Cheguei no meu auge dos quase 128 quilos. 120. E entretanto, consegui me restabelecer, digamos assim, e decidi entender que nada vem por acaso na nossa vida e que eu tinha uma missão nas minhas mãos. E com isto ajuda agora outras E não queria, e nem quero, nem aceito que ninguém passe por aquilo que eu passei. Portanto, associei aqui, as pessoas perguntam, a APL é o seu sonho. Não, a APL não é o meu sonho, porque ninguém sonha em ter lipedema. A APL é uma missão. Aliás, achei muito interessante essa frase, que escreveu isso. Não é um sonho, é uma missão. Ninguém sonha em ter lipedema, ninguém sonha em passar por aquilo que eu passei. Portanto, a APL é o apoio em prevenção do lipedema, não é uma associação, não é uma instituição. É uma empresa que tem a função de esclarecer, direcionar e tratar com tratamentos conservadores. E o que são os tratamentos conservadores? Eu queria chegar lá depois, queria primeiro só mostrar aqui as fotos que temos. Podemos mostrar as fotos, a primeira foto que fala da diferença da obesidade e do lipedema. Boa. O que é que são aqui as diferenças? Bom, confesso-lhe que eu estive a tentar olhar e a tentar perceber e não cheguei muito lá. Ok. Então, a primeira foto é minha. A sua primeira foto é sua? É. A primeira foto é minha. Abaixo, nos gêmeos, nas panturrilhas, vê-se nitidamente os edemas, não é? Sim. Esta foto, por acaso, não está completa, mas eu não tinha absolutamente nada de abdômen. Tinha um abdômen tranquilo, bem arrumadinho. A obesidade, ela já faz toda uma distribuição num todo. Ela já apanha para além das pernas, braços, abdômen, ela tem uma estrutura a nível facial, ela já tem ali toda uma diferença. Mesmo a pessoa que tem mais tendência, diz, a engordar num sítio ou noutro, porque há sempre esta tendência, de qualquer maneira é verdade. Engorda-se por todo, não é? E a perda também faz diferença. Por exemplo, uma pessoa com obesidade, quando faz uma dieta e exercício, ela chega num bom caminho. Uma pessoa com lipedema pode fazer dietas e exercícios e permanece ali nessa dificuldade. E temos aqui uma outra fotografia, só porque nós já falámos sobre isso, por isso é que vamos falar, que são os níveis de lipedema. Então, existem 4 níveis de lipedema e 5 tipos. Não é? Esses são os níveis. E os níveis, temos o primeiro, temos o segundo, o terceiro e o quarto. Eu fui diagnosticada com o quarto, isso é só uma imagem de um boneco. Obviamente o quarto pode não estar exatamente naquela imagem, mas é só para dizer que o quarto ele já traz bolsas, ele já traz uma elevação, uma mobilidade, porque afeta, imaginemos... Já não se consegue mexer. Não, até consegue-se, mas com muita dificuldade. Imagine uma estrutura, por exemplo, a Ruth, que pesa 60 quilos e tem uma estrutura, deve ter 1,60 m e qualquer coisa, não é? Sim, 68. 68, muito bem. Agora você imagine você carregar 24 por 24 horas durante anos da sua vida, um suporte em cima da sua parte morfológica, em cima da sua parte óssea, uma gordura que não sai. Ela vai fazendo o quê? Ela vai comprometendo, ela vai lhe dando dores, ela vai lhe causando muitas comorbilidades, que o lipedema tem isso, ele traz patologias associadas, como artrose, artrite, fibromialgia, algumas comorbilidades, entre as depressões e etc., porque é uma patologia que é resistente e ela é uma patologia de progressão. Ou seja, vai ficando pior se a pessoa não fizer nada. Exatamente. Mas, por exemplo, nós estávamos ali a ver aquele nível 1 e há bocado falámos até em off, quando estávamos aqui a ver os planos e tudo isso, que se calhar quando se tem o nível 1, eu disse, se calhar quando se tem o nível 1, o nível 2 a pessoa só confunde muito com a obesidade e disse-me, às vezes até com o nível 3, com o nível 4. É verdade. Eu posso lhe dizer que uma pessoa que tem lipedema nível 4 ainda pode, e em muitos casos, ainda é direcionada para uma patologia de obesidade. E falou que além dos níveis também há tipos. Há tipos, sim. Isto porque nós estamos aqui neste momento a criar alertas. Claro. Se calhar alguém pensava que estava obeso e se calhar não é isso. Não é? E o que são os tipos? Os tipos é a forma como há uma distribuição na
sua morfologia. Ou seja, eu tenho o tipo 1 é coxas, um exemplo, é coxas. O tipo 2, na verdade, o tipo 1 não é coxas, é a perna. Pronto, O tipo isto já está 2... definido, mas vai dar exemplo, não o interessa, porque isso o nome é... O tipo 2, vamos supor que seja braços, mas vamos supor que eu tenha coxa e braço, mas não tenho gêmeos. Ou então tenho gêmeos e tenho os braços. O tipo, ele Tem a ver informa a no sítio onde é que distribuição do lipedema Ok. no seu corpo. Ou seja, não tem que ser só nas Não, pernas. ele tem que ser só nas coxas. Portanto, pernas, coxas, que sítios é que são aqui os... A perna, a perna inteira, não é? Coxa até o joelho, joelho para baixo e braços. E braços. Portanto, são os sítios. Portanto, até pode haver alguém que só tem nos braços, por exemplo, e não tem em É baixo. muito raro. Muito Geralmente o braço vem sempre associado coisa. a um outro tipo distribuído no corpo. Então, quais é que são as causas disto? Então, o lipedema ele é uma patologia de um fórum genético e hormonal. Ainda está, né, em muitos estudos para ser concluído esta conclusão. Mas, na verdade, até os estudos de hoje, a literatura nos informa que o lipedema é uma distrofia a nível da gordura, ou seja, uma gordura mal distribuída que causa uma Lá hipertrofia está. do corpo. Eu acho que isto é aqui, para mim, que não percebo nada disto e que lhe disse que não percebia, tentei estudar e perceber, mas que é, aqui o sinal de alerta é gordura que está muito localizada só num sítio e que não tem no resto, não é? Porque se for obeso é mais generalizado. E um sinal de alerta muito interessante são o lipedema é muito caracterizado pela dor ao toque. Dor ao toque. Dor ao toque, leve toque, dói. Sim. A perna parece que tem mesmo um peso imenso, dói mesmo, para você ter uma noção. Eu não conseguia caminhar mais que 10 minutos no centro comercial, eu estava mesmo tipo idosa, era mesmo muito cansativo. E depois, as negras aparecem sem razão aparente, não bati, não caí. Tenho manchas negras. Tenho manchas negras. Depois, a questão de manhã eu tenho 60 quilos, à tarde tenho 65, à noite tenho 64. Há uma grande variação devido ao inchaço. O inchaço do lipedema não passa por uma retenção de líquidos. O inchaço do lipedema passa por edemas que também, para além da retenção de líquidos, tem a má distribuição da gordura. Portanto, há de ter atenção a esses também pequenos detalhes. Depois entramos também naquele quadro de verão é muito propício a isso. Qualquer pessoa fica um bocadinho mais, às vezes, inchada no verão, não é? E depois aquela sensação de você perceber que o seu corpo, isso acontece muito quando há muitas alterações hormonais. Por exemplo, a fase da menopausa, da pré-menopausa, a partir dos seus 35 anos, você começa a perceber que tem alguma coisa aqui que, pronto, que já não é como. E as pessoas dizem, eu com 20 anos perdia peso da noite para o dia, agora já tenho maior dificuldade. Isso pode ser também uma característica se essa dificuldade estiver ajustada a nível das pernas, a nível dos braços, perco peso em todo lado, mas não consigo perder peso aqui, e depois vai para o ginásio e faz exercícios de impacto, o que é péssimo, o lipedema faz mal. Inflama, porque o lipedema é uma patologia de uma gordura inflamada. E então, o que é que se faz quanto a isso? Tratamentos conservadores é o primeiro passo, não é? Então, o que é que são estes tratamentos conservadores? Eu vou mostrar aqui mais um panfleto que tem também, enquanto fala. O tratamento conservador é uma panóplia de tratamentos direcionados a estabilizar o nível do lipedema, estabilizar e regredir. Atenção, o lipedema é uma patologia crônica, mas para já não é uma sentença de nada, não é? Mas ele regride o nível. Quando faz os tratamentos? Ele regride o nível quando se faz o controle dos tratamentos. Ele só não passa de 1 para o 0, porque até hoje não tem cura, não há uma pílula mágica, nem há nenhum tratamento mágico que o faça. Portanto, ainda não se... Pois, mas reduz. É crónico. Ele controla-se e você no nível 1, com uma alimentação direcionada de uma nutrição com conhecimento da patologia, fazendo os tratamentos que depois que está controlado, você pode ficar ou de 3 em 3 semanas, ou uma vez por mês, desde que você tenha, aí está, o primeiro passo é a conscientização e a aceitação
da patologia, que é super importante. E a partir do momento em que você tem isso, você tem ferramentas para controle do seu lipedema. Não é uma sentença, não é uma patologia que você tem que ficar escravo dos tratamentos, não é nada disso. Mas é uma patologia séria e que tem que haver controle. Duas perguntas. O que é a alimentação, por geral? Porque provavelmente, se calhar, depende de pessoa para pessoa. Não E sei. depende. Mas assim, alguma coisa geral. E que tratamentos? O que é que se faz? Fazem-se drenagens? Faz o Então, quê? a alimentação tem que ser sempre vista por uma nutricionista com a especialidade no lipedema de preferência, porque é uma alimentação que vai trabalhar os alimentos anti-inflamatórios. E muitas das vezes também o IgG, que é o exame que nos faz aquela informação sobre os alimentos que nos inflamam, pode também nos trazer ricas informações, como, por exemplo, uma paciente que tinha uma grande inflamação quando comia brócolis, que é supostamente... Uma coisa super saudável. Não é? Pronto, isto é muito importante. Há muitas crianças que vão dizer: mãe, não posso queimar, já faz mal. Pois é, portanto, nem toda alimentação anti-inflamatória que nós vemos por aí é uma alimentação direcionada ao lipedema. O lipedema tem mesmo que ser... Quando fala das intolerâncias alimentares. Exatamente, falo que é o teste do IgG, que é a intolerância alimentar. Mas óbvio que podemos cortar a nível de consciência alguma coisa que já pode nos ajudar, como, por exemplo, as bebidas gaseificadas, porque o gás faz muito mal, inflama muito o lipedema, o excesso de alimentos gordurosos, o açúcar, que é o inimigo número 1 ao lipedema, mas aí tem aquela outra questão emocional, que o açúcar também conforta, portanto, é por isso que é tão importante esse acompanhamento. Nível dos tratamentos, os tratamentos conservadores consistem em drenagem linfática com o olhar do lipedema, que não é uma drenagem linfática de... Normal. É uma drenagem linfática que vem com escovação, que vem com ultrassom, que vem com DIP, que vem com plataforma. O O DIP é um aparelho direcionado para trazer oxigenação aos tecidos e fazer com que haja uma maior rapidez na desinflamação da gordura. Portanto, há aqui uma grande... Na realidade, é um tratamento que, se calhar, alguém que até tem uma gordura extra e que quer perder, e às vezes que nem está obeso, mas que faz, também usufrui disso, não é? Sim. Mas, neste caso específico, ali tem que se saber que se está a fazer isto com este objetivo. Mais ou menos, porque os tratamentos do lipedema não têm a ver com tratamentos estéticos. São tratamentos muito diferenciados. São muito diferentes. Até as minhas técnicas, eu tenho 2 técnicas de lipedema. São tratamentos diferenciados. Lá está, explicou que é uma empresa e explicou que tem estas duas vertentes, não é? Sim, porque a formação é diferente, a busca da formação é diferente, os objetivos são diferentes e a cada conquista, nós tivemos agora uma paciente que em 1 mês e meio deitou fora 9 quilos e baixou 2 níveis de lipedema. Isto para nós é uma vitória. É uma conquista muito É uma grande. conquista enorme. Eu não consigo nem expressar a felicidade que nós temos enquanto equipa que somos, de perceber que isto vai para além. Para si que passou tanto tempo à procura de uma solução e se calhar esta pessoa ali Pronto, 1 mês e meio é um bocadinho, vamos assim dizer. Ruth, as pessoas chegam derrotadas, acredita. Eu não dou timings, eu estou só a citar 1 mês e meio porque foi realmente uma festa. Mas não existe um timing certo. Claro, e cada pessoa reagirá ao tratamento da sua maneira. E a assiduidade, a disciplina, o foco, a aceitação da patologia, isto faz toda a diferença no resultado do tratamento. E depois o apoio emocional, psicológico, familiar. Há muitas pessoas que têm dificuldade nesse apoio, principalmente a nível conjugal. Há muita diferença e nós percebemos aquela pessoa que tem aquele apoio e aquela pessoa que não tem aquele apoio. Então, há logo um baixar de braços, há logo uma desmotivação. Porque isto é uma doença só de mulheres. Não. Isto é uma doença que tem 90% mulheres. Não, eu estou-lhe a dizer isto porque eu li em qualquer sítio, eu tenho a certeza, eu até disse, meu Deus, como é que é possível? Não é só de mulheres, é uma doença que afeta a maior parte são as mulheres. 90% mulheres, porque é uma doença hormonal. O estrogênio está aí a encabeçar tudo isso. Nós e as hormonas, meu Deus. O estrogênio manda, é o carro, né? E nisso tudo. E o homem, quando tem ali alguma alteração na parte hormonal do homem,
é que pode acontecer. Há de relatar que a minha patologia foi desencadeada por uma inseminação artificial, que eu fiz 3, mas eu tenho uma filha mais nova que tem um lipedema, que nunca fez nenhum tipo de procedimento desta natureza, mas entretanto tem um lipedema exatamente como o lipedema que eu tenho. Agora com a vantagem que a mãe já abriu. Exato, e vai passar por uma cirurgia depois de 2 anos de tratamento para desinflamar. Outro alerta depois, que eu deixo. nós temos aqui também uma fotografia ainda para mostrar que são casos de sucesso, porque depois falou nos tratamentos convencionais, são esses onde se começa... Conservadores. Conservadores, exatamente. Mas que depois há também a opção cirúrgica, que nós trabalhamos. O que é que estamos a ver aqui? Estamos a ver tratamentos conservadores. Portanto, um antes e depois mesmo fantástico, não é? A de cima são as minhas pernas. Meu Deus, é impressionante. E de baixo é uma paciente minha que, se observar, o lipedema, ele com essa construção de abalo emocional, veja como é que esta paciente já estava entrando no processo da obesidade. A obesidade não é uma patologia do lipedema, mas o lipedema traz obesidade para o seu quadro. Exato, eu percebo. Porque as pessoas desanimam. Porque as pessoas sentem-se sempre, fazem tudo e estão sempre mais gordas, desculpem, mas é assim, estão sempre mais gordas e sentem-se a desanimar. Vamos comer. Vamos comer porque perdido por 100, perdido por 1000, cá vamos nós. É por aí, isso, isso é um bocadinho isto. E hoje nós temos aqui esta missão e eu atendo pessoas que podem e que não podem. Porque eu não tenho o lipedema como uma fonte de recurso financeiro. Eu tenho o lipedema como uma missão. Eu já a devia ter convidado há muito mais tempo. Obrigada. Pena que não a conhecia antes. Eu acho que a Maria Bonita ainda já fez o programa em outro tempo. Mas realmente isso é muito fantástico. O lipedema, para mim, não é, nunca foi, jamais será uma fonte de recurso. Quisera eu ter capacidade de ter um centro clínico gratuito para atender as pessoas que precisam e que não podem. Mas se já ajuda alguma, já está a fazer muita coisa. Ajudo e atenção. Ajudo a partir do momento em que eu percebo que aquele olhar, que aquela lágrima que desceu é minha. Sim, e a pessoa não precisa me pedir. Foi. Eu faço porque eu sinto que aquela lágrima é minha. Sim. Aquela pessoa está dizendo socorro. E eu derramei rios de lágrimas à frente de muitas pessoas e tudo que eu ouvi foi: a senhora tem boa alimentação, tem um PT, não fuma, não bebe. Natal está próximo, eu também acredito no Pai Natal. Portanto, respeito, dignidade e amor pela vida humana é o que me move no meu projeto. E só para te dizer que dia 21 de julho, daqui a uma semaninha, nós vamos ter um encontro fantástico e maravilhoso com a minha equipa multidisciplinar, com o cirurgião que eu trabalho, com toda a minha equipa, um evento gratuito. E eu espero esclarecedor, que teremos uma excelente também novidade nesse evento, para quem quiser achar, quem acha que tem, quem tem dúvida, é uma questão, já está sendo partilhado nas redes sociais, é uma questão de mandar um e-mail, garantir a vaga, por ser gratuito não conseguimos garantir vagas, mas com e-mail e preenchimento do questionário, aí está, porque é um evento direcionado para você que tem dúvida, para você que já tem um diagnóstico e não sabe o que fazer, é um evento, nesse momento, direcionado para esse público. Se vocês quiserem, é uma questão só de entrar em contato conosco. Foi um gosto conhecê-la. Realmente. E já fica aqui o convite que daqui a um tempo temos que falar sobre isto outra vez, porque eu acho que nunca vai ser demais estarmos a falar sobre este assunto e falarmos outras coisas que se calhar hoje ficaram por dizer, está bem? Senhora. Foi um gosto conhecê-la, tudo bom para si, para a filha também. Obrigada. E para esse evento da próxima semana, que seja um sucesso e acredito que vai ajudar muitas pessoas. Com certeza esse é o objetivo. Muito obrigada. Obrigada eu. E nós vamos aqui embora e eu disse que hoje era um programa bem intenso e que apesar de irmos falar de um assunto delicado, como viu, que trouxe aqui muita dor à nossa convidada, que apesar de tudo eram boas notícias. Boas notícias porquê? Porque o nosso foco é que já sabemos olhar o inimigo, olhamos-lo de frente e vamos tratar dele e com certeza vai tudo mudar para melhor. Foi com certeza um programa a mim que me encheu o coração.
acredito que fez diferença para si e não se esqueça, partilhe este programa com quem precisa e na próxima semana, então este evento, para si que ficou com dúvidas, para si que acha que esta pode ser a sua situação, para si que pensava que não havia nada a fazer, há todo um caminho ainda à frente. Um beijinho, voltamos no próximo programa.